Mateus 6, versículo 6. Você achou? Diga amém. A palavra de Jesus diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, esse é o teu ensinamento. Obrigado, Senhor, pelo plano perfeito, Deus, de ter se feito carne, Senhor Jesus, e ter passado nesse lugar ensinando discípulos que hoje nós temos a oportunidade, o acesso de também aprender, porque somos teus discípulos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui nessa noite e queremos sair daqui alimentados pela tua palavra. Que não seja eu, Senhor, porque de mim não tenho nada, não pode sair nada, mas que venha de ti, Senhor, todo entendimento, Senhor, o teu querer para nós nessa noite. Espírito Santo, seja mais que bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença nos louvores, na adoração, na comunicação, nos avisos. Agora na tua palavra eu te peço que os nossos corações, a nossa mente esteja preparada para plantar essa semente poderosa que é a tua palavra, Senhor. Assim eu te peço, consagro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos diante de um ensinamento poderoso. O tema da nossa mensagem nessa noite é o poder da oração. Diga comigo forte: o poder da oração. Nós estamos diante de uma ferramenta poderosa. Somos então criados discípulos de Deus, discípulos do nosso Senhor. E sendo discípulos, filhos de Deus, temos acessos a ferramentas poderosas. Ferramentas que nos livram, ferramenta que nos sara, ferramentas que nos faz vivermos diante de problemas, tribulações. E o poder da oração é aquilo que Jesus nos ensina no capítulo 6, naquilo que nós lemos, Jesus ensinando sobre oração. Primeiro ele diz aos discípulos: olha, você precisa, quando orar, vai para o seu quarto. Não significa que é o seu quarto apenas o teu lugar, mas ele está querendo ensinar que é um lugar em secreto, é um lugar da sua intimidade, do seu segredo, da sua intimidade com o Senhor. A intimidade que não é dos outros, ela é sua, pessoal. Não é como os hipócritas, como os gentios que repetem, que só repetem e que acham que por muito falar ou muito repetir já serão ouvidos ou terão a recompensa.
O Senhor Jesus está nos ensinando que não é por frases vazias, não é, sabe, como palavras ao vento que funciona. A oração é muito mais forte do que palavras vazias, liberadas sem propósitos. Jesus está nos dando a maior arma que o crente tem, uma das maiores ferramentas de vitória. Por isso, Ele nos traz o entendimento de oração. Essa oração que Jesus traz nesse momento aos discípulos, ela carrega os princípios fundamentais da oração, do poder da oração, do poder daquele que clama, do poder daquele que clama ao Senhor. Jesus está nos dando aqui um modelo que será as prioridades na sua oração. Jesus então está trazendo aos discípulos, dizendo assim: olha, você vai ter que trazer pontos importantes para clamar ao Senhor. E é isso que nessa noite você tem que entender, porque muitas vidas estão perecendo, famílias sendo destruídas por falta de usar uma ferramenta, a oração. A oração tem poder, a oração ela é forte, ela é eficaz. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós estamos diante das tribulações, dias maus, dias difíceis, estações difíceis. Eu não sei como você tem vivido, tem enfrentado, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor quer é trazer ao teu coração um entendimento, para que você use todos os dias algo poderoso, que vai mudar o teu destino, que vai mudar a sua casa, que vai te trazer vitória em nome de Jesus. É oração, o poder da oração. Esse poder é aquilo que nós precisamos criar, uma cultura. Todos os dias temos oração na igreja, todos os dias. Uma cultura na sua casa precisa ser estabelecida, a cultura da oração, a cultura do clamor. O acesso ao Pai é através dessa ferramenta, o acesso às vitórias das guerras emocionais. Filipenses 4, ele fala assim: olha, não ande ansioso. Meu Deus, se eu falar aquele que está andando ansioso, eu acho que 90% levanta a mão, e eu serei o primeiro. Porque a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro, o excesso de coisas que eu penso todos os dias que vou ver amanhã, o excesso daquilo que eu posso viver daqui uns dias, daqui anos. Mas eu estou com ele agora na minha mente, perturbando minha mente, enchendo minha mente, me trazendo calafrios, pânicos, todos os dias. Eu vejo pessoas tendo crises. Sempre recebo todas as semanas em nossos gabinetes, clamando por vidas. Pastor, eu tenho sofrido de muita ansiedade. Deixa eu te dizer, antigamente Satanás escancarava todos os cultos de libertação, os cultos de quarta profética. Se via muitas pessoas sendo incorporadas pelo diabo, que estava escravizando aquelas vidas. Quantos lembram disso? Era comum, sim ou não? Vidas, sabe, o diabo ali não conseguia, e aí incorporava, ia para fora, e aí vai os obreiros, os pastores expulsaram os demônios. Era natural. Eu lembro que na casa que a gente morava, queridos, o Templo Kids era a casa pastoral. Para quem tem menos de 10 anos, 20 anos na igreja, para quem chegou agora, era uma casinha da X, e a gente morava aqui. Todas as pessoas no Penorte que se manifestava na sua casa vinha correndo para cá, porque o pastor Fernando era o homem que expulsava os demônios nessa região. E era comum eu acordar de madrugada com um demônio na sala da minha casa. Era comum. Eu aprendi desde criança a
a ficar do lado do meu pai, expulsando. Vai embora em nome de Jesus. Te manda embora. Um dia, ligaram para o pastor Fernando. Expulsar um demônio em Águas Lindas. Águas Lindas, se eu não me engano. Eu era criancinha. Eu falei, vou com você, pai, deixa eu ir. Fui com meu pai. Chegou lá. O demônio já gritou, seu barrigudo, você chegou, né? Do outro lado, tinha acabado de parar o carro. Seu barrigudo, eu não gosto de você não. Meu pai, então é dois. Eu também não gosto de você. Aí quando a gente estava entrando na casa, o demônio usou naquela pessoa que estava escravizando, tentando se matar, acabar com aquela vida, gritou de lá e falou assim, você não tem poder para me expulsar. Pastor Fernando, eu lembro de responder assim, e isso me fez entender, aprender naquele momento. Ele virou para os obreiros que estavam junto com ele e falou assim, o diabo é o pai da mentira, mas agora ele está falando a verdade. Realmente, eu não tenho poder para expulsá-lo, mas eu não vim expulsar no meu nome. Eu vim expulsar no nome daquele que tem poder de mandar embora aquilo que está escravizando essa vida, aquilo que está escravizando essa casa, aquilo que está escravizando essa pessoa. E em nome de Jesus, vai embora agora. Aquela vida foi imediatamente liberta. Imediatamente. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Cristo Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada pode nos fazer danos. Essa é a autoridade que temos. Porém, os tempos de hoje são difíceis. Satanás mudou as estratégias. Quase não se vê mais nos cultos. Antigamente tinha muito na televisão não se vê mais. Satanás muda a estratégia, porque Satanás trabalha contra os filhos de Deus, contra a imagem e semelhança de Deus. Satanás não descansa, 24 horas, rugindo como leão, tramando contra nós. E agora a estratégia de Satanás é sorrateira, é em silêncio, é calado. São guerras chamadas guerras emocionais, que todos os dias entra na nossa casa sem a gente perceber, sem a gente ver. Satanás nos enche, entra ali, nos traz angústia no nosso dia, com guerras emocionais, medos emocionais. O medo que nos faz todos os dias acordar e ter pânicos. De repente você não entende por que eu estou sentindo esse pânico, por que eu estou com essa ansiedade, porque está me faltando ar. Estratégia do diabo, querido. Estratégia do diabo. Eu estou me sentindo uma depressão, algo, sabe, um sentimento ruim. Satanás, estratégia do diabo. Porque depressão nada mais é também que o excesso, como ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. A gente não consegue esquecer o passado e traz o passado para o presente. Traz ele para viver o presente. Coisas que eu vivi lá atrás, eu acho que vou viver lá na frente. Coisas que eu passei lá há muitos anos, está refletindo hoje na minha vida. E esse sentimento se gera todos os dias da depressão. E tem pessoas que estão entrevadas em camas. Tem pessoas que estão arruinadas. Tem pessoas que não conseguem trabalhar. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, consegue se arrumar. Estratégia do diabo. Mas o Senhor vem no versículo 4, o Senhor nos ensina, do capítulo 4, versículo 6 de Filipenses: olha, não ande ansioso, não ande com esse excesso de futuro, não ande, mas faça conhecida diante de Deus as suas necessidades. Quem tem necessidades aqui? Glória a Deus pelas suas necessidades, que eu também tenho todos os dias. Temos necessidades. Eu sou pai, tenho necessidade para minha filha, meus filhos que virão. Eu tenho necessidade todos os dias para minha casa, para sustentar minha casa, ser o sacerdote da minha casa. Eu tenho todos os dias necessidade de cuidar da minha esposa. Você é mãe, você tem necessidades. São essas necessidades que o diabo muitas das vezes traz o pânico em nós.
E pensamos que quando sair de casa vamos enfrentar a violência. Se sair de casa eu vou bater o carro. Não vou dirigindo porque eu vou bater o carro. Não, eu não posso isso e aquilo. Mas as nossas necessidades o Senhor nos ensina. Apresente elas ao Senhor. E Ele diz através da ferramenta poderosa da oração e súplica. Não ande ansioso por coisa alguma, mas faça conhecidas diante de Deus as suas necessidades, aquilo que você precisa, através da ferramenta poderosa, através da oração e da súplica. E sabe o que Ele vai dizer? E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e guardará a sua mente. Ah, Jesus. Sabe onde está a estratégia do diabo? Literalmente na nossa mente e no nosso coração. Pensamentos desenfreados todos os dias, pensamentos ruins, pensamentos torpes, pensamentos maus. Começa aqui. O contrário da ansiedade é paz. O contrário da depressão é paz. E é o Senhor que está te garantindo isso, filho. Se você dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu quarto, em intimidade com o Senhor, existe uma paz do céu sendo liberada para a sua vida. Existe paz para a sua casa. Existe a paz que excede o entendimento. Não é por circunstâncias humanas, não é pelas circunstâncias que você está vendo. Ela excede a circunstância. Significa que você pode estar vivendo tribulações hoje, mas amanhã, meu irmão, essa paz vai chegar na sua casa, na sua vida, e essa tribulação não vai te parar, não vai te parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A oração. Eu sei que na sua casa você precisa de paz, a paz que excede o entendimento. Meu Jesus, que notícia difícil temos enfrentado todos os dias. Dias atrás foi uma notícia: o nosso menino que toca, passado no bombeiro, na prova, indo muito bem, preparando para o TAF, 20 e poucos anos, recém-casado, descobre que tinha um câncer. A família, meu Jesus, estava pela manhã. Mas dias atrás, chegaram no nosso gabinete, nós sentamos juntos, choramos juntos. Falamos assim: nós enfrentaremos essa tempestade clamando ao Senhor. Os médicos podem falar alguma coisa, os médicos podem determinar algo, mas quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Dias atrás ele me mandou uma mensagem: pastor, está aqui o meu primeiro exame. Meu pulmão, nesse exame apresenta o câncer. Pastor, agora, olha o outro exame, está lá no celular, no meu celular, acho que alguém pegou meu celular, mas não estava aqui, ele me mostrou, ele me mandou a imagem. Eu não vou deixar nunca de falar e vou viver falando. Ele me mandou o WhatsApp, a foto das duas coisas. Olha, tá, tem... Está aqui, não sei se dá para você ver. Um está circulado, tem câncer. Agora do lado, o câncer foi radicalmente curado. Ele saiu, foi embora no poder do sangue de Jesus. Foi embora. Não é no meu nome, é no poder daquele que nos criou, é no poder do sangue de Jesus. Uns dias ele vai trazer o testemunho dele, vai contar com mais detalhes. Estive na casa dele esses dias, levando a ceia para ele, para a esposa dele. Nós se alegramos juntos, demos risada juntos. Mas dias atrás foi difícil. Quando a tempestade chegou, a luta chegou, mas Deus naquele momento estava nos ensinando a ter paz, a caminhar paz. E a nossa paz não podia ser por vista, porque a notícia era ruim. A nossa paz precisava ser além do entendimento. E Deus deu. E logo veio o milagre.
Essa semana agora, meu pastora Vera, o pastor Fernando, estivemos na outra casa. Ah, meu irmão, tenho que dar esse testemunho. Posso parar? Acho que hoje ele não está aqui, o Jean não está aqui hoje. Está recuperando. O pastor Paulão me liga, pastor, você pode visitar a casa do meu amigo, ele é meu irmão de infância. E a gente quer lá orar por ele, acabou de receber uma notícia que está com câncer. Eu falei, vou sim, pastor. Nós saímos da casa do aniversário do Adélio. Fizeram uma feijoada lá maravilhosa. Saímos de lá, fui direto na casa deles. Quando eu cheguei lá, tinha 40 pessoas. Aí eu falei, pastor, a gente não ia orar só pelo irmão? Não, ele quer fazer um culto aqui para todo mundo. O problema, pastor, é que todo mundo aqui é católico. E eles estavam achando que ia chegar um padre. E chegou um pastor. Eu falei, amém. Falei, assim que é bom. Cheguei, abracei todo mundo. A pastora Vera, com esse abraço gostoso que ela tem, abraçou todo mundo. Deus me deu uma palavra poderosa para aquele momento. Naquele momento, o Senhor Jesus entrou naquela casa. Quando Jesus entra na casa, tudo que está perdido é transformado. Tudo que está perdido é mudado. Porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o Senhor dos Exércitos, é Jesus. Fomos lá na segunda-feira, terça-feira. Ele me abraçou chorando. Eu lembro ele contando o testemunho. Falou, pastor, eu fui num dia de domingo, depois que nós fizemos o culto, ele veio na igreja, ele aceitou Jesus. Quantos lembram dele aceitando Jesus, levantando as duas mãos assim? Veio aqui, ó, aceitou Jesus. Jesus entrou na casa dele. E eu fiz uma oração por ele e liberei palavras proféticas. E eu falei, eu não sabia, Deus estava usando, não lembrava que isso tinha acontecido. Ele falou, pastor, você falou, você orou que a papelada ia se desenrolar, o Senhor ia desenrolar. Ele estava há meses, e a cirurgia que era de risco, estava terminando o prazo, o tempo. Se passasse mais, não ia ter jeito, era questão de horas, de dias. Nós oramos no domingo que ele aceitou Jesus. Segunda-feira, ele acorda com o e-mail da liberação do plano de saúde para fazer a cirurgia, coisa de meses. Fez a cirurgia, visitamos eles agora. Ele falou assim, me abraçou chorando, abraçou a gente chorando. Falou, pastor, aquele dia, Jesus, vocês mudaram a minha vida. Eu falei, não foi a gente que mudou não. Foi Jesus que entrou na sua casa. Ele falou, estou me recuperando, mas eu estou já 100% curado. É Deus que cura. E ele me contando, sentado no sofá dele, ele falou, tive uma experiência, porque eu estava soluçando muito. E aí, eu falei para ele, olha, ore, clama o sangue de Jesus quando você tiver medo. Ele falou, pastor, eu fiz do jeito que você falou. Eu orei, clamei o sangue de Jesus. Na hora o soluço foi embora. Meu Jesus. Família, meu Jesus, começou a dar o testemunho, os filhos chorando. Ele falou aqui, ó, pastor, agora eu me tornei membro, eu quero batizar. Queridos, é um senhor de idade que agora vai assim morar nos céus. Mas Senhor Jesus transformou a vida dele, porque o poder da oração entrou no coração dele, na casa dele, e mudou a circunstância, mudou o destino. O destino que era de morte foi transformado pelo poder da oração. É esse poder que o Senhor Jesus quer te ensinar todos os dias a ter. É esse poder que Jesus está nos ensinando aqui nesse capítulo. Eu quero começar a discorrer com você rapidamente para você entender. Porque ele disse assim, olha, portanto, ore da seguinte forma. Lucas capítulo... Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Lucas capítulo 11... os discípulos chegam em Jesus, capítulo 11, versículo 1. Sabe o que os discípulos falaram a Jesus? Senhor, Jesus, nos ensina a orar. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele momento? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, os discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Talvez seja hoje a sua questão. Talvez seja aquilo que você está enfrentando hoje. Aquilo que você precisa é aprender a orar. Aquilo que você talvez não está entendendo.
E aquilo que você, como os discípulos perguntaram e pediram, os discípulos viram muitos milagres, nós estamos vendo milagre, mas muitas das vezes nós não sabemos orar. E o Senhor Jesus aqui nesse momento, Ele quer nos ensinar. E eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite entendendo o poder da oração, entendendo como orar, em nome de Jesus. Quem crê em nome de Jesus vai ter uma vida de oração, vai ter uma vida de milagres, vai ter uma vida de poder. A sua casa vai ter poder, porque a oração, a cultura chegou na sua vida, no teu coração, na tua mente, e não vai mais parar. Quantos creem? Diga comigo: Jesus nos ensina a orar. Isso é um pedido verdadeiro, honesto, não é errado. E o Senhor Jesus nessa noite quer nos ensinar. Versículo 9, Ele disse: portanto, meus filhos, do capítulo 6, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. O poder da oração nos faz conectarmos com o nosso Pai. O poder da oração, Jesus agora começa a nos ensinar. Você não está sozinho. Você não está só. Você é um filho amado. Você não é órfão. Pastor, meu pai me abandonou. Pastor, meu pai me abandonou. Eu não tenho pai. Pastor, sabe, eu estou vivendo tempos difíceis. Minha criação, minha educação. Ei, nós ouvimos muitas coisas disso hoje. E muitas pessoas colocam a culpa nos resultados da vida, pela falta, pela ausência. Deixa eu te dizer, quem acha que não tem pai, é porque ainda não conhece o Pai verdadeiro, o nosso Pai, o nosso Deus, o Abba, o Paizinho, o Pai que te ama. Meu filho, você precisa entender, a oração, ela começa com relacionamento. A oração começa com relacionamento, não é com seu amigo, não é com seu irmão, não é com a sua esposa, com seu marido, é com o Pai, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus. Ele é o seu Pai. Você não precisa de ansiedades ou perturbações por falta do Pai, pela ausência. Você não pode pensar assim. O Senhor Jesus está te ensinando que o seu relacionamento verdadeiro é com o Pai Celestial, é com Ele. O seu relacionamento do Pai que nunca vai te abandonar, é com Ele. O relacionamento daquele que nunca vai te deixar, é com Ele. O relacionamento diário é com o Pai verdadeiro, com o Pai, Senhor dos exércitos. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai. Você tem acesso ao seu Pai, e é esse relacionamento que precisa. Você não precisa marcar horário para falar com seu Pai. Você não precisa marcar horário. Seu Pai está presente. Seu Pai quer te ouvir. O seu Pai quer que você feche a porta do seu quarto e que você não ande ansioso, mas que você fale: Pai, eu preciso de Ti. Pai, meu Pai, Paizinho. Sabe, quando você fala dessa forma, o Pai te ouve dos céus. Eu fico imaginando como a grandeza do Senhor, como é poderosa. Tempos atrás, a minha filha, hoje tem 6 anos, mas eu acho que ela tinha uns 3 anos. Ela ainda muito apegada à mãe, mas um dia a mãe não estava em casa. Ela acordou e eu estava no quarto orando, falando com Deus, passando dias difíceis, de lutas, muitas lutas, e eu estava orando, falando com o Senhor Jesus, falando, sabe, orando, chorando. De repente a minha filha acorda e vem correndo, bate na porta e começa a chorar. Naquela hora eu parei de orar. Eu abri a porta, vi minha filha chorando, desesperada. Eu peguei minha filha, coloquei no colo. Eu falei: Senhor, me perdoa por parar de orar, mas eu precisei atender minha filha. O Espírito Santo veio logo com uma resposta tão poderosa no meu coração que eu nunca esqueci.
minha vida nunca esqueceu, minha casa nunca vai esquecer. O Espírito Santo falou assim: não precisa pedir perdão, porque da mesma forma que você parou tudo para atender sua filha, da mesma forma que você parou para olhar para sua filha, assim é o seu pai parando tudo no céu para te olhar e te ver e ver sua necessidade e ver o que você precisa e dizer: eu estou cuidando de você, eu não te deixei, eu não vou te deixar, eu estou contigo. Imagina o Senhor dos Exércitos parando tudo, o pai, para dizer: meu filho está precisando, meu filho está necessitado, ele está precisando de mim. E você disse: pai, eu estou precisando de ti. Manda embora esses pensamentos ansiosos do meu coração, da minha mente. Me traga paz. E o Pai que estás no céu vai te recompensar. E o Pai que estás no céu vai te trazer a paz. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Ele é o seu Pai. Jesus então está nos ensinando que a primeira coisa é nos relacionarmos. E o relacionamento não é de amigo, é de filho amado. Filha amada. Filha que não é órfã. Filho amado em nome de Jesus. A segunda coisa, ele diz: santificado seja o teu nome. Porque a oração, querido, ela começa com adoração. Santificado seja o teu nome. Sabe aquilo que você estava fazendo aqui agora há pouco? Você estava adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor Todo-Poderoso. Sabe, queridos, a adoração significa honrar o Senhor. A adoração significa reverenciar o Rei dos Reis. A adoração significa reconhecer o seu poder. A adoração significa que Deus é santo, Ele é poderoso, e a adoração reconhece isso. A adoração reconhece isso. Senhor, santificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, porque a oração é um relacionamento que começa com o Pai, mas que agora é desenvolvida na adoração, na honra a Ele, na honra ao seu poder, na honra ao seu nome, na reverência ao seu nome, no temor ao Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo em nome de Jesus? Antes de você apresentar suas necessidades, adore ao Senhor. Quando o Senhor diz: não ande ansiosos, apresente suas necessidades. Deixa eu te ensinar o que Jesus está nos ensinando. Antes de apresentar as suas necessidades, adore ao Senhor. Honre o Senhor. Adore Ele. Somente Ele é digno de adoração. Somente Ele é digno de palavras de adoração. Somente Ele. Não existe mais outro ídolo, porque Ele não sabe dividir sua glória com ninguém. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o meu Deus, que foi ontem, que é hoje, que será amanhã, e Ele é eternamente. Esse é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o único que merece ser exaltado. Ele é o único que merece a sua adoração. Não são os ídolos, não são as imagens. A idolatria é um problema humano, carnal, que está nas igrejas, e não só nos nossos irmãos católicos, mas em muitos cristianismos, em muitos lugares. Tem pessoas que entram na igreja que precisa tirar foto do pastor, do cantor. Idolatria, não. Santo não é o cantor, santificado não é o pastor, santificado não é a banda, não é aquele cara que está hypando na internet. Santificado é o Senhor dos Exércitos. Somente Ele é digno de adoração. Somente Ele, em nome de Jesus, é digno de adoração. Terceira coisa que Deus ensina, Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua, diga comigo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer, sabe onde a gente tem errado muito nas nossas orações? Porque as nossas orações,
tem sido: Senhor, faça a minha vontade. Sabe por quê? Tiago ensina, ele fala: você pede e não recebe, porque você pede mal. Você pede mal. Sabe por quê? Porque estamos vivendo tempos, muitas das vezes, egocêntricos. Jesus está nos ensinando que não é o nosso ego que nos traz, não é o nosso ego que governa, não é a nossa vida, a nossa carne que governa. Quem governa o reino é o rei. E o reino é governado pelo teu Pai, que agora você já entende, que você se relaciona com Ele, sabendo que você é filho amado. Ele é o Deus que governa. Ou seja, a vontade não é mais minha, a vontade não é mais sua, a vontade não é mais da sua casa. A vontade deve ser feita, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve ser exercida na sua casa todos os dias. É a vontade que você precisa buscar todos os dias. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, a vontade de Deus, ela é primeiro boa, ela também é perfeita, e ela é agradável. Sabe como é que é a tua vontade? Duvidosa. Você nem sabe o que quer muitas vezes. Sabe qual é a tua vontade? A tua vontade você nem sabe direito o que você quer. Mas o Senhor tem uma vontade e um poder sobrenatural com você, com a sua vida. O Senhor já tem um propósito lindo para você. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha desenhado o propósito, a vontade perfeita para a sua vida. No ventre da sua mãe, Ele já tinha preparado o teu plano, Ele já tinha preparado o teu destino, a tua vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Sabe o que Jesus está agora nos ensinando? Senhor Deus, então me ensine a buscar a tua vontade. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Me ensina a alinhar com a tua vontade. Eu não quero mais errar querendo viver a tua vontade. Eu não quero mais bater com a cara na parede querendo viver a tua vontade, Senhor. Eu não quero. Eu quero viver a tua vontade. Eu, Caleb, pastor Caleb, tenho 39 anos. Esse ano eu faço 40 anos. Não parece. Sei que você falou isso. Nossa, sério, ele não parece. Não, é verdade, não parece. Mas os meus 15, 16 anos, eu saí e fui para o Rio de Janeiro jogar futebol, querendo viver a minha vontade. Querendo viver a minha vontade. Depois eu fui para São Paulo, morei no alojamento lá no Jabaquara, em Santos. Meu Jesus, querendo viver a minha vontade. Meu Jesus, que eu passei. Depois eu fui para o Paraguai, querendo viver a minha vontade. De lá sofri porque estava tudo certo de ir para o Japão, vendido, caro, ia ficar rico com 19 anos. Mas eu queria a minha vontade. Nunca perguntava para o Senhor qual era a vontade dele para mim. E não perguntava, e a gente empolgado querendo a minha vontade. Menino talentoso, corria demais. Com 20 anos eu encaro, depois das coisas ruins que aconteceram, não fui para o Japão, fui para a Itália. 3 meses lá, deu tudo errado já. Mas fiquei mais anos lá sofrendo para entender. Até que o dia que eu parei e falei: eu não vou mais sofrer. Eu não quero mais sofrer isso. Eu não quero mais passar por aquilo que eu estou passando. Todos esses anos, quase 10 anos sofrendo, batendo o cara na parede, com ligações para o meu pai, a gente chorando no telefone porque não deu certo as coisas. Eu lembro do dia que no telefone falei com meu pai, falei: pai, a partir de hoje eu estou decidido. Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade de Deus para mim. Eu só quero entender ela e todos os dias eu vou viver ela. Nada vai me impedir de viver a vontade de Deus. Meu pai falou: filho, vem, volta para casa. A vontade de Deus começa por aqui. Eu volto. Quando eu chego em São Paulo, encontrei meu pai. Lá em São Paulo, eu ia para uma reunião com o presidente do ministério, Suki do Kim, o coreano que ainda era presidente. Naquele dia, como Samuel fez com Davi, Suki do Kim olha para mim e fala: eu orar por você essa noite. Eu orar por você. Suki do Kim não me conhecia meu pai, mas não tinha muita intimidade. Mas eu sei que ele era um profeta do Senhor.
Da mesma forma que Ele trouxe meu pai para o ministério, naquele momento Ele estava me ungindo para me fazer entender qual era a vontade de Deus. Eu tinha 24 anos, estava sentado na sala da casa do Suki e do Kim, lá no Paraíso, São Paulo. E Ele fala para mim: você não ser jogador de futebol, você substituir seu pai no ministério. Naquela hora eu não entendi. Meu pai olhou para mim e falou assim: meu filho, não acredito, não será? A gente tem que orar, porque você é tão mole, preguiçoso. O ministério rala tanto, é tão difícil. Mas eu fiquei 15 anos do lado do meu mestre, ajudando ele, aprendendo com ele até ele partir. O dia que ele partiu, na semana que ele partiu, ele me chama e fala: meu filho, chegou a sua hora, chegou o seu momento. Todos os dias que eu fiquei do lado dele, eu estava me aperfeiçoando com ele, aprendendo com ele, porque ele era um grande mestre. Mas a partir do momento que eu decidi viver a vontade do Senhor, eu alinhei com o governo de Deus na minha vida. O meu governo ficou alinhado com o governo do Senhor. Eu não sofri mais, eu não passei mais necessidades, eu não passei mais dores. Hoje eu sou aqui, pastor desse ministério lindo, porque eu vivo hoje a vontade de Deus na minha vida, a vontade de Deus na minha casa, a vontade de Deus. Independente das circunstâncias, da dificuldade, daquilo que Deus falar para você, viva a vontade de Deus. Ore: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, talvez você hoje não está entendendo qual é a vontade de Deus para você. Talvez você está na dúvida. Meu filho, não existe nada que você pergunte ao seu pai que ele não te responda. Não existe nada que fica oculto. Nada, tudo Ele vai te responder. Se você tem dúvida da vontade dEle para você, converse com Ele hoje. Hoje é dia de você se aproximar ao seu pai e dizer: paizinho, me ajuda, eu quero viver a tua vontade, eu não quero mais a minha vontade. Paizinho, me faz viver a tua vontade, na terra como é nos céus. Jesus está nos ensinando. Quem está entendendo em nome de Jesus? A oração eficaz não é: Deus, faça o que eu quero, mas a eficaz é: Deus, cumpra em mim teus propósitos. Você está disposto a fazer essa oração hoje? Eu te pergunto, você está disposto a viver essa oração hoje? Cumpra em mim, Senhor, os teus desígnios, a tua vontade, o teu querer. A oração que o Senhor quer ouvir de você hoje não é: Senhor, cumpra o meu querer, cumpra a minha vontade. Mas o Senhor quer que você entenda que todos os dias você precisa ouvir a voz do Senhor para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dele a vontade. Ele é o reino, Ele é quem governa. Ele é quem governa, em nome de Jesus. Ele segue no versículo 11, ele continua dizendo: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A oração, ela busca por provisão. Você que agora entende que Ele é o seu Pai, você entende que Ele é santo, poderoso, você entende que a vontade é dEle. Mas agora você precisa falar suas necessidades daquele dia que você precisa. Dá-me hoje o pão nosso. O pão nosso, o meu pão, o pão da minha casa. Me dá hoje. Sabe o que significa isso? Sabe que Jesus está nos ensinando? Esse relacionamento não é para uma porção do mês, não é uma porção para o ano. É um relacionamento diário. Dá-me hoje. Sabe o que significa? Que amanhã, quando você acordar, a oração: Senhor, dá-me hoje. Depois de amanhã, quando você acordar, a sua oração vai ser: Senhor, dá-me hoje. A sua oração não é para a porção do mês, mas é uma provisão todos os dias, porque provisão diária gera relacionamento diário. E o relacionamento que Deus quer com você é todos os dias. Não é vir ao culto de domingo: Senhor, me abençoa na minha semana, me dá a provisão da minha semana. Meu filho, eu tenho certeza que Ele vai te dar, porque os céus estão liberados nesse lugar. As janelas dos céus estão liberadas aqui.
Mas quando os dias que você acordar, Ele quer ouvir de você: Senhor, traga a provisão que eu preciso hoje. Senhor, eu preciso disso e disso, daquilo outro. Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Para viver a Tua vontade eu preciso de provisão. A minha oração, quando eu entendi a vontade de Deus para a minha vida, aquele menino que pesava 70 quilos, feio, que só tinha cabeça, hoje eu estou muito bonito, meu Deus, em relação a antes, de verdade. Eu falava: Senhor, me traz a provisão, eu preciso casar. Foi rapidinho. A irmã olhou para mim e ficou: meu Jesus, falou: você, filho. Aí ela se aproximou de mim, ela disse: eu estou apaixonada por você. Eu falei: você é a minha provisão que eu estou orando, a provisão diária. Não dá óculos para ela não, deixa assim. Deixa eu te falar, tudo que você precisa, Deus vai te dar. Todos os dias que você precisa, Ele está disposto a te dar. Todos os dias, mas não é provisão do ano, do mês, é relacionamento diário, para que você viva, para que você coma, para que você tenha o melhor de Deus todos os dias. Povo de Israel, Êxodo 16, o pessoal estava reclamando, sem comida. O que o Senhor fez? Êxodo 16, versículo 4, o Senhor disse assim: eis que vos farei chover pão dos céus. Sabe o que acontecia com o povo? Não tinha o que comer. O Senhor mandava o maná todos os dias. Todos os dias o Senhor mandava uma provisão. Deixa eu te dizer, todos os dias Deus quer mandar uma provisão diferente para sua casa. Todos os dias Deus quer mandar uma provisão diferente no teu trabalho. Todos os dias Deus tem um maná dos céus para você. Todos os dias Deus tem um maná sendo liberado, derramado para você. Todos os dias tem pão para sua casa. Todos os dias, todas as manhãs tem um pão fresquinho para você. Tem algo dos céus que o seu Pai já liberou para você. Mas Ele está nos ensinando a todos os dias a pedir, nos relacionar com Ele, para a gente caminhar, para terminar. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A oração nos ensina a perdoar e nos traz restauração. Sabe o que muitas pessoas vivem problemas? Sabe por quê? Porque estão vivendo raízes de amarguras. Não perdoaram, não perdoam. Todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu casamento, você precisa aprender a perdoar. A restauração, a raiz de amargura, ela vai embora quando você aprende a perdoar. Tem pessoas vivendo com palavras que foram lançadas na adolescência, que não perdoam, que nunca mais olhou para aquela pessoa, que não fala mais com ela. Sabe o que significa perdão? Perdão é abrir mão do teu direito de justiça. Alguém fez algo para você, sim, fez. Por ele ter feito, você tem direito, é o direito. O direito diz que você tem um direito. E o direito é o direito à justiça. Vai no tribunal. E aí o juiz vai julgar, vai ver qual vai ser a pena, porque você tem um direito, fizeram algo para você. E o direito vai ser ali, medido, julgado, e vai ter a pena, vai ter tudo. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Perdoa-nos. Senhor, me perdoa, assim como todos os dias eu perdoo também. Senhor, abra mão do teu direito de justiça por conta dos meus pecados. Porque todos os dias aqueles que me ofenderam e que têm me ofendido aqui nessa terra, eu também tenho aprendido a perdoar. E todos os dias eu também estou abrindo mão do meu direito de justiça. Jesus está te ensinando algo muito poderoso e sério, para que você tenha restauração na sua vida, na sua casa. Você precisa abrir mão. Perdoar não significa que você precisa estar lá abraçando, não. Você precisa liberar o perdão do teu coração, para que aquela pessoa viva da forma que ela quiser, mas você seja feliz. Vai embora toda a raiz de amargura da sua mente e do seu coração. Já pensou se o Senhor nos agisse com nós, segundo a sua justiça? Somos pecadores, somos falhos,
Mas o Senhor está dizendo: eu te perdoo todos os dias. Todos os dias que você acordar, a minha misericórdia se renovou com você, se renovou a você. A minha misericórdia, a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos graça, mas Ele nos deu graça. O Senhor está nos ensinando. Você quer viver uma vida de vitória? Busque perdoar. Senhor, fizeram para mim, mas nesse momento eu estou liberando perdão, e o meu coração não vai ter mais raízes de amargura por aquilo que o meu pai fez, que a minha mãe fez, que meu amigo falou, que fulano fez, que se o clano falou, ou deixou de fazer, ou deixou de falar, não sei. Mas eu sei que o Senhor nessa noite quer te ensinar a liberar perdão, para que os céus seja também liberado todos os dias, como é liberado todos os dias para você, como é liberado graça todos os dias, misericórdia todos os dias. Perdão, perdoa-nos, Senhor. Ah, Jesus, só existe vida saudável no Evangelho, aquele que perdoa. Não, você não pode chamar teu pai de filho se você não perdoa o seu irmão. Pastor, se pisar no meu calo, se pisar, pastor, meu filho, você precisa entender que Jesus é transformador. Jesus é que transformou as nossas vidas. Independente se pisa no seu calo, se não, Jesus é o transformador. Jesus é que nos transforma todos os dias. Todos os dias Ele te convida a perdoar. Todos os dias Ele está te ensinando a abrir mão do seu direito de justiça e ter uma vida saudável, feliz no Senhor. Pastor, eu quero divórcio, eu não aguento mais. Sabe por que você quer divórcio? Porque você não aprendeu a perdoar. Sabe por que você quer sair de casa? Porque você não entendeu o que é perdão. Mas perdão nessa noite está sendo liberado e entendido no teu coração. Eu vejo o Espírito Santo de Deus movendo o teu coração nessa noite. Eu vejo o Espírito Santo de Deus fazendo você pegar o telefone quando esse culto acabar e ligar para esse fulano e dizer: eu te perdoo, vai viver a sua vida, porque agora eu vou ser feliz, eu não vou ter mais amarguras, eu não vou mais sofrer. Vai viver sua vida, porque a minha amargura foi embora, porque o Senhor Jesus vai tirar com as mãos. Quando você entender, perdoa, Senhor, assim como eu também perdoo. Suba aqui, Fernando, por favor. Jesus, para encerrar, quem está entendendo em nome de Jesus, dá um glória aí, irmão. Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Deixa eu te dizer, Jesus está nos ensinando que a oração é a chave para que você tenha proteção espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Pastor, eu vou pegar o meu marido, mas eu vou bater nele. Pastor, tem hora que me sobe o sangue. Deixa eu te dizer, sua luta, filho, não é contra a carne, não é contra o sangue. Sua luta é contra principados e potestades que atuam no reino espiritual. Nós muitas das vezes queremos usar nossa força. Muitas das vezes nós queremos achar que a batalha é carnal, é contra o meu irmão. Às vezes nós achamos que a nossa batalha é contra aqueles que estão na nossa casa. Não, a batalha é contra principados. Sabe por que entra? Porque entra droga em muitas casas, famílias. Um principado que escraviza jovens, pais, mães. Sabe por que o álcool escraviza? Porque é um principado que de repente envolve aquele pai, aquela mãe, aquele filho. Um demônio do vício chamado Zé Pilintra, que muitas das vezes vai trazer vício para dentro de casa. E aí você acha que sua luta vai ser contra o seu esposo, contra a sua esposa. Meu filho, se vir que isso aqui vai sair de casa, se você mandar ele para fora de casa, ele vai para onde? Deixa eu te dizer, sua luta não é contra a carne, sua luta é contra principados, é contra toda a força do mal.
E Ele está atuando nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Uma batalha muito grande está acontecendo nesse exato momento. Todos os dias essa batalha acontece. Todos os dias. E sabe o que o poder da oração traz? O poder da oração traz a proteção que você precisa. Senhor, eu consagro o meu marido, eu consagro o meu casamento. Toda tentação, vai embora, livra-nos das tentações, livra-nos de todo mal, de todo demônio, de vícios, de mentiras, de enganos. Tem um demônio de sensualidade chamado de pombagira, que tenta entrar nos lares para arrancar os maridos, esposas. De repente, aquela esposa começa a mentir do nada. De repente, a traição acontece do nada. Não foi do nada, filho. Demônios acharam brecha, acharam lugar, entraram de alguma forma, pela brecha que foi aberta de alguma forma. E sabe o que aconteceu? O mal veio junto. As consequências do mal vieram juntas. As consequências, porque faltou vigilância, faltou sobriedade, faltou oração, faltou clamor. Todos os dias você precisa clamar pela sua casa, você precisa orar pelos seus filhos. Todos os dias você precisa clamar pelo teu trabalho, clamar para que nada dessas tentações chegue na vida da sua casa. Tentações, elas vêm para destruir famílias. Tentações se levantam todos os dias como estratégia do diabo para destruir famílias. Famílias estão sendo destruídas, muitas e muitas e muitas. Mas deixa eu te dizer, o Senhor essa noite quer te ensinar o poder, para que você não perca, para que você tenha força, para que você tenha coragem. Ele está te dizendo, olha, quando você dobrar os seus joelhos, quando você clamar, esse demônio vai bater em retirada. Quando você clamar, ele não vai ter forças para entrar na sua casa, destruir sua casa. Não vai ter forças, porque o Senhor vai te livrar de todo mal, de toda guerra, porque o Senhor vai te livrar da tentação. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que essa proteção, ela é diária. Senhor, não me livra da tentação do mês, mas livra da tentação todos os dias. Da mesma forma que você vai falar com o Senhor das suas necessidades, da provisão, você vai pedir, Senhor, livra-me das tentações. Fale com teu Pai. Não lute com suas forças. Não, pastor, eu sou forte. Ah, pastor, meu Deus, eu não caio jamais. Filho, teve pessoas que falou isso. Teve pessoas que se sentia forte demais. Começou a mandar mensagens. Uma mensagem ali, outra acolá. Uma ligação ali para a irmã, para o fulano. De repente está na casa já, sozinho. Filho, sobriedade. Fale com o pai. Fale. Um dia, uma irmã, o pastor Fernando contava, ligou para o pastor Fernando. O pastor Fernando, aquele homão bonito. E a irmã falou assim: você sabe quem está falando? Aí ela, alô? Sabe quem está falando? Aí ele, sei. Você conhece minha voz, pastor? Ele, sei, conheço. Ai, pastor, como é que está você? Bem. Então fala, quem está falando, pastor? Ele, é o Satanás que está falando aí. É o diabo. E você não vai me pegar não, Satanás. Desligou na cara dela. Palhaçada de liga. Se liga, quer falar? Quem está falando é fulano, é fulana. Palhaçada do diabo querer levantar, usar pessoas para destruir sua casa. Não, aqui ele não vai ter autoridade. Ele não vai entrar na sua casa. Se Satanás pegar o telefone para te ligar, diga para ele, bate em retirada, porque Deus já me livrou do mal, porque Deus já livrou minha casa das tentações, porque Deus já livrou a minha família de errar, de pecar, de jogar fora as bênçãos de Deus. Já que todos os dias ele vai poder te ligar. Não sei que horas, mas entenda, as tentações estão aí. Estratégia do diabo para destruir.
Mas existe proteção dos céus para você nessa noite. Existe o céu sendo liberado e derramado sobre a sua vida nessa noite. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Eu sei que essa mensagem foi para você. Você está enfrentando os dias difíceis, tentações. Você pensou até em cair. Você quase caiu, mas não vai cair. Não vai cair nas tentações. Vai caminhar firme no Senhor, porque todos os dias o Senhor está disposto a te revestir de autoridade, de poder, de graça, em nome de Jesus. Está entendendo?